Hoje é sexta-feira, mais um Sextou pra Conta e mais um dia que você começa aqui comigo no canal do Lessa para ficar por dentro das notícias do Flu desde as primeiras horas da manhã. E hoje uma sexta diferente, dia de voltar ao CT Carlos Castilho, algo que não acontece já há muito tempo. Teremos hoje a oportunidade de acompanhar uma pequena parte, é verdade, o iniciozinho ali da atividade no CT, esse penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético no domingo e depois a gente vai acompanhar também a entrevista coletiva de Martinelli, que vai falar lá no CT. Então, atenção para a galera que acompanha as lives do Jornada no almoço amanhã, vamos manter o horário, 11h30 da manhã. Não tem como saber exatamente que horas o Martinelli vai falar, porque depende do término do treino. Tem jogador que demora um pouquinho mais, tem jogador que já vai direto. Depende de cada um, mas é bem provável que a gente transmita ao vivo a coletiva já dentro do Jornada do Almoço, tá? É algo que a gente vai ter que debater lá na hora, não tem muito o que fazer, mas estarei direto lá do CT Carlos Castilho para acompanhar essa atividade, matar um pouquinho a saudade do CT, que é sempre bom, né? Durante muitos anos a gente frequentava quase que todos os dias, e depois isso foi acabando, principalmente depois da pandemia. E agora, com uma semana livre de treinamentos, a gente vai ter a oportunidade de ter o contato com os jogadores e, principalmente, Martinelli, que vai falar com a imprensa. E vocês vão poder acompanhar tudo, como sempre, aqui no canal do Lessa e lá no Jornada também. Então tem treino hoje e amanhã. É provável que o Marcão já defina o time titular hoje. Ele já sabe que não vai poder contar com o Hércules, como sabemos. Está suspenso o Hércules. O Nonato pode ganhar uma oportunidade. E tem jogadores que podem ser poupados. Thiago Silva, Ganso, devido à questão do gramado sintético, né? São jogadores que podem ficar fora por esse motivo. E também pode passar por uma estratégia diferente, porque o jogo, enfim, lá na arena é sempre muito... A questão do gramado já altera bastante e tende a ser um jogo muito rápido, né? Um jogo muito veloz. Então o Marcão pode adaptar algumas situações e algumas peças também para este confronto. Ontem o Fluminense divulgou uma nota oficial falando sobre a venda de ingressos para esse jogo contra o Atlético, que gerou muita polêmica e muita reclamação, principalmente por parte dos torcedores, não só os que moram em Curitiba, mas em cidades próximas, no sul do país. Porque é uma oportunidade, obviamente, do torcedor matar a saudade de ver o time de perto. E aí o que acontece? O Atlético, segundo o Fluminense, vou colocar já a nota aqui na tela, o comunicado do Fluminense explicar em cima do que o próprio clube compartilhou aqui. A respeito da venda de ingressos para a partida contra o Atlético no próximo domingo, o Fluminense informa que foram colocadas à venda 1.500 entradas para a torcida tricolor. Mesma carga praticada em todos os jogos na Arena da Baixada. A venda foi aberta domingo, 23 de agosto, e os ingressos esgotaram na terça-feira, dia 25, ainda pela manhã. O Atlético comunicou o início da venda por meio de seus canais de mídia oficiais, entretanto não informou previamente ao Fluminense que daria início à venda de ingressos para a torcida visitante já no domingo, justamente com o check-in de seus sócios, o que impediu a comunicação direta antecipada do Fluminense com seus torcedores. Foram feitos contatos com o clube mandante para solicitar a ampliação da carga de ingressos para a torcida visitante. O retorno foi de que não seria possível atender ao pedido, uma vez que sócios do Atlético já haviam realizado check-ins para os lugares ao lado do setor destinado à torcida tricolor. Então, esse é o comunicado oficial do Fluminense explicando o que aconteceu. Vamos lá. Primeiro, segundo o próprio clube, há um padrão de 1.500 entradas para o jogo na arena. O que eu julgo, eu imagino que eles não esperavam um público alto nesse momento, o time não vinha numa boa fase, creio que não se ligaram, porque, primeira coisa, hoje não há, dentro do manual de competições da CBF, uma regra como antigamente tinha, a regra de que o clube mandante tem que ceder 10% da carga, ou o clube visitante ele pode exigir até 10% da carga para o jogo. Na Arena da Baixada, lá deve ter, acho que para quase 40 mil torcedores, são mais de 3 mil ingressos com certeza, se fosse seguir essa regra. Mas ela não existe mais. Isso é algo que é negociado entre os próprios clubes. Tá? Então, segundo o Fluminense, o padrão
1.500 ingressos, portanto, para a torcida do Fluminense. Eu, particularmente, acho pouco. O Fluminense tem capacidade para colocar mais de 2.000 torcedores tranquilamente num jogo da Arena, porque são muitos torcedores no sul do país, em estados vizinhos também, inclusive, cidades vizinhas, que gostariam de assistir ao time e fariam um esforço para isso. Acho que a demanda mostra isso. Em menos de 2 dias, os ingressos já estavam esgotados. É claro que o momento agora é melhor, é evidente, mas é a torcida que, fora do Rio de Janeiro, que tem mais dificuldade, né, que tem menos oportunidades. Então, sempre tem que ter um olhar de carinho para esses torcedores. E aí eu acho que deveria partir, por antecipação do próprio Fluminense, um pedido de carga maior nos outros jogos, porque isso é fato. Falei até com um cara aqui, um amigo que cobre o Flamengo, eles conseguem mais de 3.000 ingressos quando vão jogar lá. Né? Então, se negociar isso antes, é possível. Agora, depois, aí vai depender da boa vontade do Atlético. O Fluminense se gaba, o próprio Mário Bittencourt se gaba de ter uma relação muito boa com o Petralha, com o clube, enfim. Pode ser que seja verdade, porque torcedores que foram tentar comprar ingresso para o setor que fica ao lado do setor visitante não conseguiram. Estava dando indisponível. Aí ou porque eles compraram, ou porque não vão vender, vai ser ali uma espécie de barreira, de visão ali e tal, ou porque, enfim, não quiseram fazer um mínimo esforço para fazer acontecer. A questão é que, o que me deixa bolado às vezes, é que quando é o contrário, não, dá-se um jeito, a gente arruma um jeito, porque o Maracanã também é muito maior, aquele espaço para visitante também é muito maior, consequentemente. E aí, enfim, talvez por logística seja realmente mais fácil. Mas eu sempre tenho a sensação que daqui para lá sempre tem uma boa vontade, aí quando você precisa do outro lado nunca tem. Entendeu? Aí fica a sensação de que está sendo feito de otário. Mas enfim, o Atlético errou, porque o Fluminense não ia divulgar um comunicado desse, porque se não for verdade, o próprio Atlético pode vir desmentir, né? Então, os caras não vão fazer isso. Vão divulgar uma nota oficial, então, não falando a verdade. Então o que está aqui é que eles divulgaram a venda, não comunicaram ao Fluminense, e aí isso impediu uma comunicação direta com o torcedor para priorizar o sócio, porque foram uma quantidade mínima de resgate que foi possível fazer para essa partida. E aí o Fluminense poderia fazer um esquema diferente, já preparar a torcida, enfim. De qualquer forma, pelo jeito, faltaria ingresso. Por isso eu acho que tem que se ter um cuidado maior, talvez nas próximas vezes, para tentar negociar uma carga superior e atender a alta demanda que o Fluminense tem na região. Muita gente que gostaria de estar nesse jogo vai acabar ficando de fora. Infelizmente, é uma pena, mas enfim, é isso. Não tem mais aquela regra, não tem mais essa obrigação, e aí agora os clubes ficam meio que por conta própria negociando. Ah, mas agora tem que devolver na mesma moeda aqui. Não pode ceder mais ingressos para... Gente, onde vocês veem a torcida do Atlético lotando algum lugar fora de casa? Não resolve nada, entendeu? A única coisa que às vezes você consegue devolver, assim, como uma espécie de retaliação, é o valor do ingresso. Os caras botam o ingresso alto lá, no jogo da volta vai ser o mesmo valor para a torcida visitante. Mas quantidade, para eles, não vai fazer a mínima diferença. Então, por isso, eles não estão nem aí. Se fosse times paulistas, né, um Atlético, um Cruzeiro, você poderia argumentar dessa forma, mas não é nem esse o caso. Bom, vamos falar de grana aqui, porque ontem o GE publicou essa matéria, assinada pelo Giba Pérez e pelo Rafael Zarco, sobre uma advertência que o Fluminense recebeu da agência de Fair Play por parcelas vencidas de dívidas. Tá? Então vamos à matéria aqui para a gente entender o que é isso. O Fluminense recebeu uma advertência de grau mínimo da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, por atraso em pagamento de parcelas de dívidas com outros clubes, empregados e autoridades públicas. A diretoria não conseguiu acertar os atrasos até o prazo limite, no dia 28 de fevereiro de 2026. Isso está estipulado dentro daquelas metas e datas que foram cravadas no ato da formação e da construção do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. A gente falou muito sobre isso no ano passado. A infração foi reconhecida na própria declaração de solvência apresentada pela gestão do Fluminense,
o que serviu até de atenuante por ser considerado uma autodenúncia. Ou seja, o Fluminense admitindo, temos um problema aqui, tá? Temos um problema aqui e a gente vai trabalhar para resolver. Então isso, segundo a reportagem, ajudou a aliviar o caso. E aí a nota que o Fluminense enviou para o GE. Conforme notado pela própria agência em sua manifestação, o Fluminense tem feito todos os esforços para adequação às novas diretrizes estabelecidas pelo fair play financeiro. Os problemas apontados já foram endereçados e o clube acompanha atentamente o andamento para a conclusão dos casos. O requerimento da defesa do tricolor, ou seja, do Fluminense, pedia o arquivamento ou única advertência pública. A agência optou por manter a sanção, ou seja, a advertência. A não comprovação da regularização integral na próxima data de corte vai gerar uma nova punição, dessa vez mais grave, e isso acontece de forma progressiva. Tá? A decisão cabe recurso, isso pode gerar até transferban lá na frente nos casos mais graves. A decisão cabe recurso no prazo de 10 dias úteis, que se encerrou na última quarta-feira. A atuação da agência, essa agência foi criada em 2025 justamente para ser um órgão independente que vai fiscalizar o fair play financeiro no Brasil. Outros clubes já foram punidos, São Paulo e Grêmio, que cometeram infrações mais graves. O Grêmio sofreu um bloqueio preventivo da agência e precisa de autorização prévia do órgão para contratar e registrar jogadores. E os paulistas receberam uma advertência com prazo de 45 dias para quitar uma dívida com o Novo Horizontino sob risco de transferban. Então, ou seja, eles já tinham recebido advertências anteriores. Isso vai acontecendo de forma progressiva até você sofrer punições mais pesadas. Lá atrás, a gente falou, e depois eu vou aprofundar mais esse tema, trazendo todos aqueles tópicos e metas estabelecidos pelo fair play financeiro, e a gente já falava, olha, vai ser difícil se adequar a isso há tão pouco tempo. O Fluminense provavelmente vai ter dificuldade. E por aí a gente vê que a situação financeira não é tranquila, longe disso. Essa segunda janela de transferências já aponta para... O Fluminense gastou muita grana, já aponta nesse sentido, né? Gastou muita grana, jogadores caros, e agora teve que segurar e está tendo que se virar para conseguir manter os salários em dia e honrar com esses compromissos. Então não é uma situação financeira confortável, é uma coisa que a gente vai ficar atento e vai ser pauta, sem dúvida alguma, à medida que o assunto SAF também voltar à tona, que até agora está tudo muito quieto, ninguém fala mais nada, né? Mas em algum momento esse assunto vai voltar e aí toda essa questão de dívida, de fair play, de adequação, vai entrar nesse bolo de debate, sem dúvida alguma. Tá? Mas vale a gente ficar de olho, porque o Fluminense, portanto, pode sofrer mais punições mais pesadas se não conseguir cumprir e arcar com esses pagamentos. Fechou, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, tá? Se inscreva aqui no canal, seu comentário. Como eu sempre falo, muito bem-vindo. Fique à vontade e a gente volta, claro, ao longo do dia, inclusive direto do CT Carlos Castilho. Um abraço, tamo junto.